Um dos setores mais relevantes da economia brasileira, o da agroindústria, reagiu muito mal ao adiamento do anúncio do Plano Safra. O Plano Safra é previsto para o biênio 2024-2025. É um dos maiores planos do mundo e normalmente é aguardado por esse setor, o da agroindústria, com enorme expectativa, porque ele proporciona não só incentivos, mas também juros subsidiados, tem uma importância vital para o setor. Esse anúncio deveria ter sido feito, ficou para amanhã, agora passou para a semana que vem, gerando uma grande dúvida e severa, até certo ponto mesmo, forte turbulência política. Luciana Amaral, direto de Brasília, ao vivo, tem os detalhes. Boa noite, Luciana. Muito boa noite, William, e a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente restinho de noite de terça-feira. A Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional já criticou duramente esse adiamento. A previsão agora é que o anúncio aconteça no dia 3 de julho, quarta-feira da semana que vem, e no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Eu falo isso porque a ideia inicial do governo era fazer um evento grande em Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul. A ideia era justamente tentar aproximar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os produtores rurais. A mudança de planos, segundo apurou a CNN, se deu por receio de reações negativas. E a confirmação desse adiamento aconteceu justamente depois de uma reunião do presidente Lula com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, da Fazenda, Fernando Haddad, e da Agricultura, Carlos Favaro. Segundo o ministro Paulo Teixeira, o adiamento foi para a equipe do governo poder se organizar melhor. Questionado sobre a definição dos valores, ele disse que ainda tem também consultas a serem feitas. A pasta da Agricultura tinha pedido 452 bilhões de reais, enquanto a do Desenvolvimento Agrário tinha pedido 80 bilhões de reais. Essas demandas não devem ser atendidas na sua plenitude, mas de toda forma pode ser aí o maior valor já disponibilizado para o programa, deve passar dos 510 bilhões de reais. No ano passado, o valor liberado foi pouco mais de 435 bilhões. Quem falou também sobre toda essa situação e o próprio adiamento foi o ministro Carlos Favaro. Ele disse que eles precisam fazer mais cálculos para que se cumpra o teto de gastos. Vamos conferir o que ele disse. Temos um compromisso muito rígido do presidente Lula com o teto de gastos. O Plano Safra, em função deste compromisso de ter uma equação equilibrada do orçamento público, as subvenções de taxas de juros e também de apoio ao seguro rural, está requerendo um detalhamento mais profundo. Daniel, quem ouve o que o ministro acabou de dizer, forçosamente chega a uma conclusão. O que levou ao adiamento do anúncio desse plano tão importante, no qual também estão atadas tantas esperanças políticas por parte do governo em relação ao setor ao que me referi, o que travou foi algum tipo de cálculo ainda não completo sobre o buraco que isso deixa em contas públicas? Foi sim, William, foi sim. Pela apuração que a gente tem, conversando com muita gente ali que está em interação direta com o governo, com o ministro Carlos Favaro, resumidamente, o que o governo, leia-se os ministros envolvidos, Carlos Favaro e Paulo Teixeira, estavam querendo, era um plano de mais ou menos 530 bilhões de reais. O setor estava pedindo 570 bilhões de reais. Chegou no Palácio do Planalto e Lula, segundo as fontes, o Lula estava pedindo um esforço para chegar no patamar de 600 bilhões de reais. Independentemente dessa cifra global do Plano Safra, você pode ter um recorde, um plano muito robusto que fica na casa das centenas dos bilhões e, mesmo assim, faltar dinheiro para o que verdadeiramente interessa. Qual que é a contradição? Você pode ter muito financiamento que chega ali às dezenas e centenas de bilhões de reais, mas o que interessa muito para o produtor é seguro rural, que estamos falando ali de dinheiro público para segurar os produtores contra catástrofes climáticas. Isso, obviamente, ganhou outra dimensão depois do Rio Grande do Sul e depois da quebra de boa parte da safra no Mato Grosso, onde você tem uma seca terrível.
e o dinheiro ficou ali estagnado, em torno de 1 bilhão, o pleito era 3, e você tem o dinheiro da equalização da taxa de juros. No último plano foi 13 e o setor está pedindo 20 e 21. Então, você pode vitaminar, anabolizar um plano safra com muito crédito de bancos oficiais, mas não necessariamente com taxas de juros atrativas ou seguro rural. É essa contradição de você ter um belo anúncio, mas alguma coisa que na prática não se transforma em algo tão satisfatório para o agro. Então, Daniel, todo mundo que está nos acompanhando e que não necessariamente está por dentro de todos esses números, nesse exato instante está se perguntando, peraí, todo mundo sabe que esse plano é anunciado até 30 de junho. Ele tem que entrar em vigor. Criou-se uma enorme confusão para o produtor rural, porque o plano não vai ter plano, simplesmente porque não foi anunciado na hora correta. Tudo isso que você está dizendo, que o Daniel está dizendo, melhor dito, Thaís, isso aí já não se sabia antes. Como é que se deixa chegar a esse grau de confusão? William, o que esse adiamento revela é uma grande confusão por uma coisa que é feita no Brasil há tantos anos. A situação está colocada há muitos anos. Existe uma cronologia que não é uma cronologia porque alguém decidiu que é assim, não. Porque os produtores têm o tempo certo para entender como vai ser o Plano Safra, dizer, bom, com este Plano Safra, com essa distribuição dos recursos para esse tipo de financiamento, pois então eu vou me organizar assim. Para eu fazer, neste ano, uma safra voltada para este produto, para esse planejamento, eu preciso comprar X disso de insumo, eu preciso alugar esta máquina, eu preciso fazer isso, e ele vai se planejando para, na hora que chegar a hora de botar semente no solo, ele está com tudo pronto. O que me disse hoje, eu conversei com produtores rurais, gente que já passou pelo governo, mas uma pessoa que é considerada uma autoridade no setor agrícola no Brasil, é que o que isso vai provocar, além de uma confusão ali no planejamento dos produtores, é um atraso e um gargalo logístico, porque na hora que o plano sair finalmente, atrasado e consumindo esse tempo de planejamento, os pedidos vão todos se atropelar e a logística para essa entrega num país que já tem problema de infraestrutura não vai conseguir atender a todo mundo no mesmo tempo. Quer dizer, é uma confusão desnecessária de uma situação absolutamente conhecida no Brasil. Eu vou passar a palavra a você, Daniel. Só lembrando em relação ao que você falou, é a primeira vez desde 2003 que o Plano Safra não é apresentado na sua data de 30 de junho, Daniel. Exatamente, isso que eu queria comentar. E qual a importância desse ponto do prazo ali? O Plano Safra tem uma duração que é de julho de um ano até junho do ano seguinte, é o momento em que estamos. Qual que é o problema ali de você adiar o lançamento do plano para 3 de julho, que é a nova data anunciada agora? Você vai dizer assim, mas o produtor vai ficar 2 dias descoberto, não é isso? Dia 1 e dia 2 de julho. Não, não é isso. A questão é a seguinte, entre o lançamento do plano e as suas regulamentações, e aí tem resolução do Conselho Monetário Nacional, os bancos se adequando às linhas de crédito, medidas do Banco Central, todo o sistema financeiro se adequando para, na ponta, oferecer o dinheiro. Me disse hoje uma pessoa do setor, na melhor das hipóteses, se você tiver um governo muito bom, você leva pelo menos ali 10 a 15 dias úteis, o que significa que o produtor só vai ver esse crédito no final de julho. Isso você pode falar assim, é uma semana ou um mês. Uma semana ou um mês numa fase de plantio é um século para o produtor. Então é disso que estamos falando. Faz toda a diferença. Essa é a grande preocupação. Quer dizer, não é apenas um atraso de uma política pública que vai acontecer, não. Tem que combinar com o tempo, né? Porque não é uma decisão que o agricultor decidiu, olha, só pode ser nesse dia. Não, você está falando de tempo, de clima, do tempo da safra. Quer dizer, as coisas têm uma obrigação de acontecer nessa data. Agora, Daniel, veja, você mesmo no começo do programa, em outro contexto, você estava se referindo ao que é o momento político e como que o momento político ele interfere no relacionamento. No caso, nós estávamos discutindo a questão STF versus Congresso. Veja, o momento político do governo Lula III em relação da agroindústria tem passado, eu vou ser bem diplomático, tem passado por severas turbulências, causadas por MST, causadas por problemas políticos e ideológicos, afiliação deste ou aquele candidato e tudo mais.
Aí vem uma questão como essa, com o Plano Safra, que a gente podia considerar meramente técnico e burocrática, que poderia ser resolvida com certa eficiência de gestão pública ao longo de um prazo que todo mundo sabe qual é. E aí? Acontece o que aconteceu hoje, de todas as piores suspeitas que andam ou se veem, então, confirmadas no setor da agroindústria em relação ao governo? É uma sequência ruim, William. Sabe que em torno de um mês atrás, o ministro Carlos Fávaro dizia o seguinte, a gente perguntava ao ministro Carlos Fávaro se havia paz, finalmente, com o campo, com o agro, por parte do governo Lula, ou com o governo, do agro com o governo Lula. E o que ele dizia era o seguinte, a paz eu garanto que já existe. Eu não sei se tem o apoio, mas a paz eu garanto que existe. Desde essa declaração, um mês atrás, o que aconteceu? A MP do PIS/COFINS, em que sobrou muito ali para o agro, e a reação da Frente Parlamentar da Agropecuária foi violentíssima. Você teve o presidente da CNA dizendo, eu não converso, eu me recuso a falar com este desgoverno, palavras dele. Em seguida, você teve o leilão malfadado de importação de arroz. Tudo isso leva o governo a tomar um cálculo político de dizer, olha, eu estava pensando em lançar ali o Plano Safra em Rondonópolis, coração do agronegócio, criar um diálogo e não é clima para isso agora, né? Vou lá e vou ser mal recebido. Então, andou 2 casinhas para trás essa relação no último mês. Daniel Rittner, muito obrigado por hoje. Boa noite para você em Brasília. Igualmente, Thaís Herédia, querida. Muito obrigado aqui. Boa noite.